Hoje, feriado, né, 2 de novembro, dia de finados, aqui no Gênesis, para quem é nosso aluno presencial, nós tivemos o nosso evento Melancia de Defunto, e aí eu falei para todo mundo, depois eu explico, né, eu posso deixar inclusive a descrição do que seja o Melancia de Defunto aqui embaixo para vocês, e aí eu falei para todos os alunos, desde a semana passada, que eu viria e faria esse vídeo que eu estou gravando agora para vocês. Não vou editar, não vou fazer nada, só para que vocês tenham o conteúdo aí garantido e prometo que eu serei breve, porque também não adianta a gente fazer um vídeo muito longo e vocês não assistirem nada. Pensando nisso, eu decidi reduzir um pouco aí aquilo tudo que eu gostaria de falar para vocês, porque para quem é aluno presencial, durante a semana passada e segunda-feira, né, e terça-feira, nós tivemos aí algumas aulas com esse conteúdo, com a referência desse conteúdo que eu queria trazer para cá, para o canal. Mas para não deixar um vídeo muito longo, né, como eu disse, então eu vou reduzir. A ideia é que a gente consiga entender o que de literatura tem sido cobrado na prova do Enem. Pensando nisso, a gente tem que levar bastante em consideração o fato de que os textos servirão sempre para a gente como objeto de análise. Então, mesmo que de repente você não se lembre por completo de algum movimento literário em específico, pela leitura do texto que a questão vai proporcionar para a gente, vocês conseguem facilmente chegar, né, à alternativa correta. E outro aspecto importante, que isso que eu vou falar agora é válido, na verdade, para qualquer disciplina cobrada pela prova do Enem. Sempre a gente consegue, por eliminação das alternativas, porque as alternativas todas trazem conteúdos que estão bastante fora do contexto que está sendo avaliado, e somente uma delas, mesmo que de repente você pense, nossa, mas isso não é exatamente a informação que eu possuo a respeito de tal movimento literário ou de determinado assunto, mas ainda assim é o que melhor se encaixa dentro daquilo. Essa é uma reclamação bastante frequente entre os alunos, de que entre as alternativas eu tive uma aluna 2 vezes essa semana com esse mesmo com essa mesma consideração, né? E é algo que a gente faz sempre mesmo, que de repente não é exatamente aquilo que você gostaria, né, de ter como alternativa correta, mas entre todas as possibilidades das alternativas, a gente só vai encontrar uma mesmo que é a que melhor se encaixa. Então, entre as questões de literatura, pode ser que vocês se deparem com essa realidade sim, né? Por quê? Inclusive, quando a gente olha para os últimos anos das provas cobradas pelo Enem, 2015, desculpa, e 2014 e 2013, a gente vai verificar uma certa tendência de cobrança. Há alguns anos atrás, a gente até pensava assim, a partir do romantismo, né, é o que normalmente é cobrado lá na prova do Enem, e o romantismo brasileiro, inclusive. Só que olhando essas 3 últimas provas, então, que eu falei, a gente vai ver que não é bem assim. Por quê? Nós já tivemos referência de arcadismo nesses 3 últimos anos, nós tivemos várias referências a simbolismo, a parnasianismo, a gente teve referência a outras vertentes aí que não são essencialmente literárias, que são os movimentos de vanguarda, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o surrealismo, o cubismo, até o dadaísmo pode aparecer também na prova, e também aquilo que se consagrou na sequência do modernismo, né, no Brasil. Pensando em primeira, segunda e terceira gerações do modernismo, a gente tem o que a gente classifica como poesia concreta, poesia marginal e tropicalismo e pós-modernismo, né? Então, normalmente são essas referências aí que a gente vai ter. Eu, particularmente, falei para todos os meus alunos desde a semana passada, estou apostando bastante em tropicalismo de novo, né? Já caiu uns anos atrás, no ano passado não caiu, mas pode ser que a gente tenha essa abordagem, porque como o Enem é uma prova de abrangência nacional e como um dos melhores meios aí de comunicação das massas, a televisão, tratou a partir de uma telenovela de temas relacionados à ideia do tropicalismo, por isso que eu estou apostando nisso, né, nessa vertente. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês rapidamente nesse vídeo, né, para vocês terem aí o seu olhar atento para essas questões. Inclusive aqui embaixo, no box de informações, eu vou deixar alguns links para que vocês assistam a alguns videozinhos curtos que fazem referência, por exemplo, aos grandes festivais de música promovidos pela Rede Record.
na década de 60, né? Então eles vão nos conduzir para essas questões do tropicalismo que a gente vai discutir agora. Também vou deixar aqui alguns itens, alguns links para vocês acessarem sobre a Semana da Arte Moderna, para quem não assistiu ainda. Para quem já é meu aluno presencial, já está a par desses assuntos, mas talvez você que está em casa, por algum motivo ou outro ainda não conseguiu internalizar, né, tudo aquilo que o modernismo representou aqui no Brasil, e esses vídeos ajudam muito nesse sentido, né, vão fazer com que vocês compreendam talvez algumas coisas que vocês não tenham visto. E também vale a pena repetir que os outros vídeos aqui do canal que fazem análise de Vidas Secas, de Capitães da Areia, vão de alguma forma, de alguma maneira resgatar conceitos importantes que são utilizados durante o modernismo e também durante aquilo que a gente chama genericamente de pós-modernismo, né? Então é interessante a gente fazer esses resgates aí de informação. São informações que vocês já possuem de uma forma geral pela formação escolar de vocês, mas eu acho que vale bastante a pena a gente resgatar mesmo, lembrar, né? Puxar da memória essas características. Falei bastante também durante a semana passada e essa semana a respeito da diferenciação, né, de um movimento literário ou não, de como reconhecer. Como que eu leio, por exemplo, um poema e consigo estabelecer que aquilo seja a representação do simbolismo ou do parnasianismo. Dificilmente a prova do Enem vai pedir isso para vocês, porém, ela vai pedir com certeza a contextualização, da gente saber que aquele movimento literário representa um momento histórico específico. E mais ainda, o que significou aquele momento histórico, tanto em termos literários, quanto em termos sociais, políticos e econômicos. Porque quando a gente olha a literatura de uma forma geral, é exatamente sobre tudo isso que a gente está falando ao mesmo tempo. Então, pode ser que vocês sejam verificados dessa maneira pelas provas do Enem, mas dificilmente vão pedir para que vocês associem, por exemplo, um nome de autor com o movimento que ele representa, ou um nome de obra com o movimento que ele representa. Isso é mais típico, ou era, já vou explicar por quê, mais típico de questões de vestibulares das universidades particulares. Mas a Unesp começou a fazer isso e a FUVEST também começou a fazer isso, não do trecho em si, mas de trechos de críticos literários falando a respeito de uma determinada obra ou de um determinado movimento literário, e a gente, através das alternativas, sendo convidado a contar sobre quem aquela crítica estava falando. Então esta é uma realidade também. Mas pensando no Enem, não é isso que vão cobrar da gente. Normalmente é a interpretação do trecho, né, reproduzido, daquilo que está sendo pedido, e a associação, como eu disse, de características, então, vividas naquele momento histórico específico. Então, isso a gente tem que ter bastante claro, né, na nossa cabeça, para que a gente não possa fazer confusão. Por quê? Existem alguns movimentos literários que são contemporâneos, eles praticamente que acontecem ao mesmo tempo, né? Então essa questão deles serem contemporâneos às vezes faz com que a gente confunda uma coisa ou outra. Ou ainda existem subdivisões num único movimento, o que faz com que a gente pense assim, poxa, mas isso não é a representação daquilo que eu tinha estabelecido na minha cabeça como esqueminha, né, de características. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pensar lá no romantismo e se a gente considerar duas obras do mesmo autor, Iracema e Tio, são vertentes completamente diferentes dentro de um mesmo movimento literário, né? Só que com objetivos muito diferentes. Outros dois exemplos que nós já tratamos aqui, Vidas Secas, Capitães da Areia e Caminhos Cruzados. São três exemplos completamente diferentes que buscam perspectivas diferentes, embora eles estejam falando sempre da mesma coisa. De novo, é a mesma coisa que acontece com José de Alencar, com Tio e Iracema. Embora eles estejam adotando perspectivas diferentes, a cena que está sendo observada, né, o cenário aí em que nós estamos inseridos é exatamente o mesmo. A mesma coisa acontece com Graciliano Ramos, Jorge Amado e Érico Veríssimo, né? Então, nesses momentos que alguma confusão possa surgir, e aí é contra essas confusões que a gente vai ter que trabalhar aí, né, lutar contra elas, para que a gente não seja pego de surpresa no domingo, tá? Então, sobre o que eu gostaria de falar
com vocês essencialmente sobre o modernismo, aquilo que o modernismo representou e proporcionou pra gente e os movimentos que vieram na sequência, né? Porque uma coisa que eu falei com bastante frequência também essa semana é o fato de que toda a liberdade proposta, essa liberdade temática e essa liberdade linguística mesmo, de expressão linguística, propostas pela Semana da Arte Moderna, né, pela primeira geração do modernismo, foi quem garantiu pra gente a abertura total aí de possibilidades para o que a gente viu durante a segunda geração modernista, a terceira geração e aquilo que se apresenta depois. Eu até estabeleci alguns comparativos, só para que essa ideia fique mais clara na nossa cabeça. Por quê? Por exemplo, em termos linguísticos, às vezes eu acho que fica um pouco difícil de você, aí na sua casa, alcançar o que significa essa liberdade de fato. Vamos pensar assim de maneira bem simples. Imaginem que você está lendo a letra de uma música cuja composição tenha ocorrido lá na década de 50. Pode ser uma música, inclusive, que fale sobre sentimentos, de uma forma geral. A gente vai verificar que o vocabulário utilizado, ele é bem mais elaborado do que o vocabulário que é utilizado na nossa atualidade. Não é simplesmente pela questão da escolha vocabular, né, da questão lexical, mas sim o fato de a gente ter um nível de elaboração menor hoje em dia em relação à palavra do que o que nós tínhamos há algumas décadas atrás. Essa questão dessa liberdade expressiva, a ponto de nós não pensarmos tanto em quais palavras a gente vai utilizar para expressar aquilo que a gente quer dizer, é o que a gente vai encontrar principalmente a partir do modernismo, né? Então, toda vez que a gente pensa em poesia concreta, ou poesia marginal, ou ainda em tropicalismo ou pós-modernismo, a gente está falando essencialmente disso. E essa liberdade, ela também não é só linguística, né? Quando a gente para observar o nosso comportamento, tanto como seres individuais quanto como seres coletivos, a gente vai entrar em contato justamente com essa realidade, do quanto a gente se tornou livre a ponto da gente saber que a gente pode e deve manifestar a nossa opinião. Acho que essa é a maior conquista a partir desses movimentos literários, porque nós éramos muito limitados, né? A nossa temática era muito limitada. Quando a gente queria expressar alguma coisa que fosse fruto da nossa opinião, né, da nossa observação acerca da realidade que nos cerca, as nossas opções eram muito limitadas. Então hoje, quando a gente para pensar no nosso comportamento, de novo, tanto individual quanto coletivo, a gente percebe realmente uma liberdade muito grande. O fato, por exemplo, vou dar outro exemplo muito fácil aí de ser compreendido, da gente ter jovens engajados em questões que sejam políticas, essencialmente, como há muitas décadas não se via, é algo realmente que expressa essa questão da liberdade. E o fato de qualquer pessoa ter consciência de que ela tem o direito de falar exatamente tudo aquilo que ela quiser, seja da forma que ela tenha escolhido, né, para fazer isso. Hoje em dia, inclusive, o que a gente verifica assim que está bastante em alta é o fato da gente ir para as redes sociais e ou escrever um texto, ou gravar um vídeo e postar aquilo que representa a nossa opinião. Antes de toda essa liberdade possível, né, e permitida e mais ainda conquistada por nós, isso não seria possível. Só que essa liberdade também faz com que a expressividade linguística seja cada vez mais popular, cada vez mais simples, cada vez mais liberal. É exatamente o que a gente vai encontrar, né? Em relação específica à poesia concreta, o que a gente vai observar é aquela junção, né, entre as artes plásticas, de uma forma geral, e a expressão literária. Então, o poema, ele não é simplesmente aquela preocupação da função poética da gente pensar como que eu vou apresentar isso que eu estou querendo expressar de maneira somente verbal, né? Eu vou me utilizar, inclusive, de elementos que não são essencialmente verbais. Aqui, aquela fusão entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que a gente já falou em alguns outros vídeos aqui,
elas vão traduzir exatamente aquilo que o concretismo proporciona, né, na literatura. Por quê? É justamente a junção entre essas duas possibilidades. O fato da gente interagir, né, com o poema, a ponto, inclusive, de em determinados momentos a gente ter que adotar posturas diferentes para a gente poder analisar aquilo que foi escrito para a gente, porque senão a gente não consegue nem acompanhar a leitura, caso o poema esteja formando uma figura, por exemplo, né? Então essa fusão da linguagem verbal e não verbal é o que melhor vai representar o concretismo na poesia, da gente sempre querer construir ideias, né, a partir do que está sendo dito. Não necessariamente ela terá a tentativa de se construir uma figura propriamente dita, mas a imagem é construída na nossa cabeça. Como exemplo mais próximo, talvez de vocês não tão próximo assim, a gente tem um artista que ele é mais conhecido no meio musical, ou já foi mais conhecido no meio musical, do que no meio literário, que é o Arnaldo Antunes. Então, quando a gente olha para toda a expressão da obra dele, é exatamente essa questão concreta, né, que a gente está buscando, de dar forma mesmo àquilo que está sendo dito, àquilo que está sendo expressado por ele. Inclusive, se a gente pensar na música dele, nós temos aí até formas de pronunciar as palavras de uma maneira diferente do que aquilo que com que nós estamos acostumados, e quando a gente pensa em música, a gente concebe, né, na nossa cabeça. Há uma diferença bastante grande que ele propõe pra gente. E aí, de novo, vou fazer referência a algo que eu já falei durante a semana para os meus alunos presenciais, a respeito lá dos festivais de música, né, por isso que eu falei que vou deixar os vídeos aqui, porque foi nesse contexto dos festivais que a gente começou a ensaiar essas experiências aí, né? Essa questão da gente querer destoar daquilo que era comum para a época, e o fato de nós sermos tão diferentes era justamente para a gente poder expressar o nosso descontentamento com a nossa realidade, né? Com a realidade de opressão social em que a gente vivia. Vejam, o modernismo ele parte dessa premissa, de que nós somos oprimidos socialmente, principalmente a partir da segunda geração do modernismo. Na verdade, esse é um movimento que já começa a aparecer durante um segundo momento da primeira geração modernista, quando a gente tem lá o movimento antropofágico. A partir desse momento de a gente se analisar e analisar a nossa cultura, a gente vai reconhecer elementos dentro da nossa cultura que são frutos diretos de opressão social. Esse reconhecimento desses elementos vem trazendo para a gente uma consciência de que o outro existe dentro da nossa sociedade e que o outro também é oprimido. É o que eu falei para todo mundo também essa semana, que é a questão da empatia, né? É o momento de aquisição de uma palavra que é tão divulgada hoje em dia e que a gente não para pensar na sua origem ou no seu real significado. A empatia não é simplesmente a gente se colocar no lugar do outro, mas sim a gente reconhecer que o outro existe, e mais ainda, que o ideal seria que todos nós vivêssemos de maneira harmônica, de forma que ninguém estivesse na condição de explorá-lo. Só que a gente vai reconhecer juntos também, durante essa segunda geração do modernismo, de que estando sob o sistema do capitalismo, isso é impossível, desassociar capitalismo de exploração social, né, de opressão social. Então, é nesse momento que a gente começa a ter aquela questão da disseminação do ideal socialista, né? Então, essas aberturas que foram propostas e proporcionadas lá durante o modernismo vão culminar neste momento de tropicalismo, de poesia concreta, de poesia marginal, que vão se distanciar completamente daquela formação clássica, né? E principalmente daquilo que era comum de ser utilizado na expressão literária, e vão se aproximar de algo bastante diferente daquilo que, de novo, era comum. Então, num primeiro momento, assusta, né? Era, por exemplo, inclusive o vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, é um vídeo com a apresentação dos Mutantes nesses festivais aí da Rede Record, porque eles se apresentavam realmente algo extremamente diferenciado.
E esse extremo da diferenciação, ele vai acontecer justamente primeiro, porque nós somos livres nesse momento, a ponto suficiente de poder conceber aquele tipo de apresentação, aquele tipo de ritmo, aquelas letras que foram tratadas, a temática, né? Tudo bem que acho que a música mais famosa que eles interpretam não é deles, não é de composição deles, mas do Caetano Veloso, mas ainda assim extremamente significativo, né? Mas justamente para mostrar pra gente que nós precisávamos deixar o velho mundo para trás, né? Aquela velha concepção a respeito do mundo, e adotar novas perspectivas para que a gente conseguisse evoluir. De fato, é isso que a gente vai observar. Então, é como uma segunda proposta lá do movimento antropofágico, assim como o movimento do tropicalismo, né? Que é justamente esse momento aí da música. Embora os Mutantes não integrassem, né, o movimento do tropicalismo em si, porque ele é um movimento essencialmente integrado lá pelos baianos, né, mas ainda assim a gente tem essa visão de deglutir, né, a informação que foi produzida já no nosso país como expressão cultural e a partir dessa deglutição fazer uma digestão disso e entender o que realmente nos representa. Então, inclusive, nesse momento a gente vai ter de novo uma retomada aquilo que as obras da Tarsila do Amaral propuseram pra gente, de traços mais simples, de cores mais sólidas, né? Algo que aproxima muita gente de produções artísticas infantis, né? Vamos dizer assim, porque é justamente a questão da essência, né? Daquilo que eles estão apresentando e não a preocupação com a formação acadêmica, de mostrar o quanto eles obtiveram de informação para poder produzir aquilo, mas sim de eu saber que a minha cultura representa aquilo, né? A cultura brasileira é representada por aquelas manifestações, né? Não que elas representem, é o contrário, né? A relação. Então é isso que a gente vai observar nestes momentos aí, além, claro, do fato de a gente estar falando principalmente das questões políticas, né, no nosso país. Isso é importantíssimo, que é o que a gente chama de música de protesto. Inclusive, nesse momento histórico, musical, a gente vai encontrar duas vertentes diferentes, né? As músicas chamadas de músicas de protesto, de fato, e as músicas que vão trazer pra gente um certo mal-estar, porque elas se mostram pra gente de forma extremamente alienada. Exatamente o oposto disso que a gente está falando a respeito do tropicalismo. Por quê? Eles proporcionavam pra gente uma retomada de valores estrangeiros, ou, melhor dizendo, uma introdução de valores estrangeiros com a história do iê, né? Inclusive as letras das músicas eram letrinhas extremamente bobas, né? Que não discutiam nada de fato que fosse importante para a época e que precisava ser discutido, né? Então é uma forma da gente perceber a importância da música de protesto da época, a importância daquilo que o tropicalismo representou para a gente como possibilidade de discussão. Pensando nessa abertura toda que foi conquistada, principalmente no que a gente chama de pós-modernismo, eu fiz o seguinte comparativo também para os alunos essa semana. Por que hoje em dia a gente tem manifestações artísticas, literárias, ou das artes plásticas, ou do cinema, da televisão, que não provoca tanto choque na gente, né? Tanta falta de reconhecimento? Porque o nosso nível de liberdade é tão alto, né? Eu até falei para eles que a gente atingiu um nível de loucura tão alto também, que qualquer coisa muito diferente que a gente possa produzir não causa tanto estranhamento. Claro que existe ainda um certo conservadorismo entre nós, sem dúvida. Eu vou dar um exemplo a respeito disso. Sobre o grafite ou ainda sobre as pichações. A gente tem entre nós pessoas que consideram realmente o grafite como uma manifestação artística e pessoas que consideram as pichações como vandalismo. Mas também nós temos pessoas entre nós que consideram as pichações como manifestações artísticas também, só que menos elaboradas. Elas são mais pesadas, elas são mais agressivas, né? Porque elas se utilizam de quase nenhum elemento artístico. Nenhuma pichação está preocupada, aliás, nenhum pichador, desculpa, está preocupado com a estética da pichação que vai produzir.
Ele só se preocupa com aquilo que ele quer transmitir como mensagem, que invariavelmente são mensagens de cunho social. Já o grafite não. O grafite também tem a preocupação da mensagem, sem dúvida, mas principalmente com a questão da estética. Então, por isso que eu falei para vocês que a gente atingir um nível de liberdade tão alto que há quem considere a pichação arte, há quem considere o grafite arte. Assim como há quem considere as duas manifestações mencionadas como atos de vandalismo e coisas que de fato não representem arte. Por quê? Para ser uma manifestação artística, eu tenho que ter um rigor formal, né? Então, é sobre isso que nós estamos discutindo o tempo todo e é exatamente isso que vai aparecer, que pode aparecer para vocês aí nas provas, como linguagens, códigos e suas tecnologias. Porque como linguagens, nós atingimos um nível de liberdade altíssimo, a ponto, inclusive, outro exemplo que eu dei para todo mundo essa semana, a respeito das músicas do Emicida, mas pode ser qualquer outro representante do mesmo gênero musical, em que a gente reconheça desvios do padrão da gramática normativa, né? Então, por exemplo, desvios de concordância verbal, desvio de concordância nominal, né, que é o que é mais fácil da gente só ouvindo perceber. Se a gente observar a letra escrita dessas músicas, com certeza outros desvios serão encontrados aí, como desvios de regência, muito provavelmente. Ainda escutando também dá para ouvir, mas como a gente também normalmente não se utiliza tanto assim da gramática normativa em termos de regência verbal e nominal, talvez passem, né, despercebidas essas questões. Mas a concordância verbal e nominal é o que a gente normalmente costuma obedecer mais, né? E aí o que vai ter é justamente essa possibilidade de que, olha, é tão livre a forma como a gente se expressa que a gente pode escrever dessa maneira, pode cantar dessa maneira, e isso não causa estranhamento e também não causa falta de aceitação. Isso que é importante, porque além das pessoas não terem dificuldade em reconhecer, entender, também aceitam, né? E acham aquilo realmente como uma manifestação artística, colocam esse valor, né? Diferente do que aconteceria há algumas décadas atrás, caso nós não tivéssemos as manifestações modernistas e todas as que foram subsequentes. Por quê? Porque a gente não teria alcançado essa liberdade, né? Então, é algo que pode ser cobrado de vocês assim, nesse sentido, da gente reconhecer. Inclusive, se eu não estou muito enganada, isso já apareceu nas provas anteriores, já, de variante linguística, no ano passado, inclusive, né? Mas não só como variante linguística, mas sim como a possibilidade de uma expressão mais leve, mais natural, mais próxima da realidade, que se fala das ruas mesmo, né? Mesmo que seja música, mesmo que seja poesia. Por exemplo, de novo, levando em consideração lá o Arnaldo Antunes, quando a gente olha a poesia dele, a manifestação literária dele, ou mesmo os musicais mesmo, a gente vai observar temas e até palavras que são extremamente próximas do nosso dia a dia. Então a gente não tem dificuldade alguma de entender aquilo que está sendo discutido conosco, né? Assim como através das músicas também. Mas o grande diferencial é esse nível de liberdade que a gente alcançou e que ninguém mais vai tirar da gente, né? Porque a gente realmente é muito mais efetivo na nossa comunicação hoje em dia do que nós já fomos em algum outro momento. Ah, Déia, mas para com isso. Você está falando, por exemplo, que uma música lá do Gilberto Gil, Domingo no Parque, por exemplo, né? Vou deixar o link aqui dele também. Era mais elaborada, mas não era acessível. Não é isso que eu falei. Para a época era extremamente acessível, sem dúvida, né? Mas quando a gente compara, por exemplo, com aquilo que foi produzido durante o parnasianismo, há um distanciamento enorme, porque o início da nossa liberdade já se deu através do tropicalismo, dessa liberdade linguística. Só que ainda assim, quando a gente compara Domingo no Parque com uma música de protesto atual, a liberdade expressiva é muito maior, atual, né? O vocabulário é bem mais acessível, inclusive. Outro aspecto interessante que um dos alunos me lembrou
semana. É o fato da gente ter o deslocamento de quem produz essa música de protesto hoje em dia, ou até na literatura de uma forma geral, né? Só que isso é mais visível na música. Por quê? Antigamente, nas décadas anteriores, nós tínhamos ainda os integrantes da elite que nos representavam dessa maneira. E hoje em dia nós temos cada vez mais integrantes da camada da população, né, mais comum da população, daquilo que a gente chama de povão mesmo, né, das camadas mais inferiores da sociedade, surgindo, emergindo, né, e discutindo a sua problemática, né? É o que acontece de novo, por exemplo, com o Emicida, que eu dei como exemplo aqui, né, antes. Porque ele é alguém que nunca representou a nossa elite e que hoje em dia tem voz dentro do nosso país, né? As pessoas param para ouvir o que ele tem para dizer e discutem o que ele diz, né? Isso que é interessantíssimo, que é essa questão da liberdade que eu falei e que não pode ser retirada de nós, principalmente pela questão da internet. Porque hoje todos nós podemos, né, com uma câmera aí à sua frente, produzir um vídeo e publicar e compartilhar e atingir um número infinito de pessoas, não só no nosso próprio país, mas em todo o mundo, se a gente quiser, né? Então é essa questão que a gente está tratando, essa questão da liberdade, do quanto a gente, até brinquei com os alunos essa semana a respeito do nosso material didático utilizado em sala de aula do Gênesis, que é do Bernoulli. Ele usa um termo que nós desbundamos na década de 60 e 70. Desbundar significa justamente atingir esse nível máximo de liberdade. Claro que não foi assim, né? De uma hora para outra, foi todo um processo que foi acontecendo e que nós conseguimos visualizar o ápice desse processo agora, na nossa atualidade, né? Inclusive por isso que eu estou dando esses exemplos que foram lá da década de 60, excelentes exemplos de início de liberdade, mas que quando comparados com o que nós temos hoje como expressão linguística, ainda estavam um pouco engessados, né? A nossa liberdade maior a gente consegue visualizar hoje, na nossa atualidade, tá? Então estejam atentos a essas questões, assistam aos vídeos que eu vou deixar aqui para vocês, né, na medida do possível, se preparem, né, estejam preparados aí para muita leitura, eu sei que vocês já ouviram isso 1 milhão de vezes pela vida aí, na formação de vocês, mas as provas, principalmente de linguagens do Enem, elas não são provas difíceis, de conteúdo difícil de ser cobrado de vocês, porém são provas que exigem paciência, cuidado, né, de observação e principalmente boa vontade para ler e poder extrair daquilo que vocês leram o máximo de informação possível, tá? Então pensem nisso, desejo de coração que eu tenha ajudado vocês, caso vocês queiram compartilhar alguma coisa comigo, dar alguma opinião, fazer alguma sugestão, alguma crítica ou perguntar alguma coisa, já sabem o que fazer, entrar em contato comigo por aqui, pela minha página, no Facebook, a fanpage mesmo, né, que eu tenho no meu perfil, ou meu perfil particular também, só digitar Débora Ferro, achar minha cara lá, é bem fácil de identificar, né, ou ainda por e-mail, que vocês têm o meu e-mail por aqui também, tá? Mas tentem entender essas questões todas que eu falei para vocês, principalmente escutando esses exemplos aí das músicas que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? No mais, quero desejar do fundo do meu coração que vocês façam excelentes provas e depois falem conosco como é que vocês saíram, tá bom? Beijos, aproveitem o restante do feriado, tchau, tchau!